Ah, glória a Deus. A câmera estava invertida. Acho que eu mexi tanto com isso daqui hoje que eu acabei invertendo aqui. Pessoal, se tiver qualquer problema aqui em relação à transmissão, em termos de vídeo, som, etc., vocês me avisam, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, agradeço aí de vocês estarem participando da live, né? Chamei o pessoal que a gente estava conversando ali durante a semana, né? Em relação à pontuação para a educação continuada. A gente sabe que está chegando agora o final do ano, aquela correria de sempre. Parece que a gente não para nunca, né? O contador, o auditor. E a gente acaba deixando mesmo as coisas para a última hora, né? Porque primeiro vem o fechamento do balanço, depois a entrega das declarações, depois a entrega das demonstrações financeiras. Aí a gente acaba deixando muitas coisas, né, no particular para a última hora. E aqui na Academia PC a gente sempre percebe esse movimento ao final do ano realmente, porque as pessoas acabam deixando para a última hora e aí a gente fica numa correria ali para atender todo mundo no final do exercício. O que também é muito perigoso, porque se acontece qualquer coisa, você acaba perdendo o prazo para cumprir a educação continuada, né? Então, é muito importante, acho que essa live, para a gente poder se organizar, tentar fechar as coisas ainda durante o mês de novembro, né? Para procurar não deixar nada para dezembro. E aí eu queria passar um pouco para vocês, né, do que a gente preparou para pensando aí na educação continuada de 2025, tá? Primeiramente, tá bom? Vocês viram ali nos que a gente postou no Instagram e mesmo lá no WhatsApp, para quem tá nas nossas listas, né? Que a gente tem duas situações aqui bem interessantes na live, né? A primeira é que a gente está com um desconto bem bacana no que diz respeito ao IPC de 2025, para aqueles que deixaram para a última hora, né? Acabam levando aí, tendo uma certa vantagem, aproveitando esse momento da Black, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho já como é que vai funcionar e vou explicar também o que está incluído dentro desse pacote 40 pontos, tá? Falando em pacote 40 pontos, o que eu acho bem importante, assim, falar para vocês. O pacote em si, tá? O pacote que está entrando aqui na Black é o pacote 40 pontos. Isso significa que vocês sabem, a maioria pelo menos sabe, a gente já vai conversando há um tempo, que lá na Academia PC a gente tem mais de 150 cursos, cobrindo praticamente tudo que a gente tem em termos de normas contábeis brasileiras, internacionais e normas de auditoria. E aí, o que acontece? Nesse pacote de 40 pontos, quando você fecha o pacote, você vai ser direcionado para um atendimento humano e vai escolher dentre aquele pacote, dentre aqueles 100 cursos, né? Quais cursos você vai querer fazer para cumprir a educação continuada. Tudo bem com a transmissão? Parece que deu uma travada aqui. Bom, então, por exemplo, tá? Vamos imaginar que você tem uma necessidade de fazer um curso sobre, sei lá, arrendamentos, né? Então, você pode escolher dentro daqueles 100 cursos ali, o curso de arrendamentos, que tem 8 horas. Então, você vai fazer um curso de arrendamentos. Lembrando, né, para o pessoal aqui que já fez curso com a gente, não sei se tiver alguém aí que já é nosso aluno, pode comentar. Aquelas pessoas que já fizeram curso com a gente sabem que os nossos cursos eles têm um nível que é um nível de contabilidade avançada. Então, são 8 horas discutindo arrendamento. Poxa, mas 8 horas para falar de uma norma? Sim, porque para você aprender uma norma de verdade, como é o que a gente pretende aqui, né? Faz parte da nossa essência, o ideal é que você leia a norma, veja os vídeos, né, faça exercícios e discuta com o professor eventuais dúvidas, porque todo curso tem a tutoria, né, comigo. Então,
E principalmente nesse exemplo que eu dei do arrendamento, né, que é uma das normas, além de ser das mais recentes, das mais complexas também. Então, dentre aqueles 100 cursos, você vai escolher, eu quero fazer o de arrendamento, quero fazer, por exemplo, de ativos biológicos e quero fazer instrumento financeiro. Pronto, fechou 40 pontos, tá? Fechou o pacote ali de 40 pontos. Então, vai funcionar nessa sistemática, tá? Compra o pacote de 40 pontos, escolhe quantos cursos for necessário para você cumprir o pacote 40 pontos para 2025 e o teu acesso vai até 2025, tá? Quem comprou o pacote 40 pontos com a gente em anos anteriores vai lembrar que pagou, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, a gente estava comercializando a R$ 1.200, né? Então, pasmem, porque agora nessa Black aqui, o pacote 40 pontos para 2025 está saindo 12 de R$ 75, tá? E é só nesse link que eu vou disponibilizar aqui para vocês, que acho que vocês vão conseguir esse preço, porque se vocês forem no site da academia, a gente não está comercializando o pacote 40 pontos 25, a gente está comercializando ainda por alguns dias somente os planos de assinatura, que lá também tem cursos que validam, mas não nesse preço, tá? E o mais interessante é o seguinte, bom, comparando primeiro, vai na internet e pesquisa lá, pacote 40 pontos EPC. Nós vamos achar pacotes ali de R$ 1.750, né? E quem já fez muitos desses planos aí em outros lugares e já fez os nossos cursos também, consegue comparar bem a diferença de profundidade que a gente aborda, né, durante os cursos, sem contar a questão da nossa tutoria. Então, gente, se a gente pegar o mercado comercializando o pacote 40 pontos 25 por R$ 1.750 e a gente está trabalhando aqui com 12 de 75, que dá R$ 900, praticamente a gente já tem 50%, tá? Se você for fazer o pacote à vista, também tem um cupomzinho de desconto, tá? Com 10% de desconto. Então, esses 900 vai cair para 850, para 810. Então, gente, praticamente metade, acho que até menos, né? Do que a gente tem encontrado por aí. Então, eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês, mas já vou deixar aqui no chat o link para aquisição do pacote, tá? Que esse link só vai estar aqui. E também o cupom de desconto, porque aí a gente vai conversando enquanto isso, tá bom? Ó, esse link que eu vou deixar para vocês, vou colocar ele aqui no chat, ele é um link do pagamento, tá? Ele vai cair direto numa página onde vocês vão encontrar um tipo como se fosse um cartão de crédito, tá? Quem não tem ainda cadastro na Academia APC, vai aparecer para você como uma tela preta, onde está escrito assim, do lado esquerdo, login, e do lado direito, cadastro. Você vai precisar se cadastrar se você nunca acessou a Academia APC, tá bom? Acho que eu vou espirrar. Ao vivo é isso. No vídeo gravado a gente pode cortar, no ao vivo não. E eu vou passar agora também para vocês o cupom de desconto, tá? Para vocês, caso alguém queira fazer à vista, tá bem interessante, né? Porque tem aí 10% de desconto, tá bom? Então vai ficar aí no chat, tá? Para vocês poderem fazer o pagamento aí se quiserem. E lembrando, né? A grande novidade aqui do chat é que aquelas primeiras 5 compras, que eu já vou acompanhar por aqui, vão ganhar gratuitamente o EPC de 2026. Então, gente, presta bem atenção. Se você pagar R$ 810, que é o preço à vista do cupom 40 pontos para 2025, você vai levar o EPC 2026. Então, esse pacote 40 pontos vai sair por R$ 400. Não existe nada igual, certo? Essa oferta fica até o dia 10 de novembro, com esse link, com esse cupom de desconto. Mas ela não, eu acho muito difícil essa oferta, essa pelo menos da extensão de forma gratuita, acho muito difícil ela
ainda ficar em aberto amanhã, né? Eu creio que a gente vai fechar essas vagas hoje, né? Tinha bastante gente para comprar e a gente pediu para vir para a live, né? Para a pessoa aproveitar, né? Senão a pessoa compra e depois vê que teve o desconto, fica ruim, né? Bom, agora eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito dos cursos, que eu acho que é o mais importante, né? Até queria contar para vocês um pouco da história de por que surgiu assim, a Academia PC e esses cursos, né? Eu não sei quantos que conhecem a trajetória da Academia PC e a minha trajetória, né? Mas a história é mais ou menos o seguinte, abreviando. Eu trabalhei na PwC, uma empresa de auditoria, durante 16 anos. E uma empresa de auditoria do porte da PwC, que é uma empresa internacional, né, a maior empresa do mundo, a gente tem ali uma estrutura de treinamentos muito robusta. Então, quando está se saindo uma norma lá em Londres, né, de FRS, eles recebem isso antes de chegar aqui. No passado, mais ainda. Então, nós como auditores, a gente sempre recebia os treinamentos em primeira mão. Então, a gente estava sempre à frente do mercado. Quando eu me desliguei da PwC, isso foi em 2013, eu senti uma dificuldade enorme de cumprir educação continuada. Porque todos os cursos que eu fazia não me agregavam em nada. E tempo é dinheiro, né? Eu não podia perder tempo fazendo cursos que não me agregavam. Foi aí que eu pensei, poxa, não tem cursos que atendam a minha demanda. Tem muitas pessoas que estão no mesmo nível técnico que eu e não tem onde se especializar, né? Nem para fazer educação continuada. E realmente é muito desmotivador quando você precisa fazer um curso para educação continuada e não consegue encontrar um local que te supra essa necessidade. Então, já começou aí. E um outro ponto também que acabou culminando é que eu tinha alguns clientes de auditoria que vinham fazer cursos de educação continuada ou de atualização profissional em São Paulo. Vinha pessoal do Mato Grosso, de Goiás, da Bahia. E eu achava um absurdo, porque eles se deslocavam até São Paulo para fazer cursos, e muitas vezes em locais que eu sabia, por experiência própria, que não ia agregar valor para eles, porque já eram contadores de empresas grandes. Então, eles vinham para São Paulo, faziam alguns cursos, mas não agregavam, principalmente clientes de agro, que é o meu nicho. O agro é muito complexo, então empresas grandes de agro, normalmente elas têm pessoas ali à frente que entendem bastante de contabilidade, são operações muito complexas. Então, eu falei, não, precisamos fazer alguma coisa para resolver o meu problema e resolver o problema dessas pessoas. Para mim foi ótimo, porque eu precisei sempre estar me atualizando à frente. Então, antes de sair uma norma, a gente já está estudando, montando o treinamento, né? Então, isso para mim foi muito bom. E para aqueles que estão estudando com a gente, também acabam percebendo que a gente trata assuntos de uma forma mais profunda. E o que eu acho mais interessante, né, para quem está estudando com a gente, é a questão da tutoria. Porque como eu fico disponível ali na tutoria, se você como aluno tem qualquer dúvida, a gente está ali para auxiliar, né, para poder tirar dúvida enquanto você está matriculado naquela matéria. Então, por exemplo, fugindo um pouco aqui do EPC, né, pessoas que estão matriculadas no curso de formação em IFRS, que é um curso que tem 2 anos de acesso, é um curso muito grande, você tem praticamente uma mentoria para te ajudar durante 2 anos. Então, às vezes, você muda de emprego, vai para um outro setor, diferente, às vezes, do que você estava acostumado a trabalhar, e tem alguém que pode te ajudar, te dar um norte, né? Como proceder naquela situação. Então, eu acabo ajudando também o pessoal nesse sentido. Os auditores, por exemplo, às vezes eles são, principalmente aqueles que estão começando, eles têm muitas dúvidas, porque o trabalho de auditoria, principalmente assim para quem está começando em empresa pequena e já começa a exercer na atividade de gerência, de sócio, de tudo ao mesmo tempo, acaba sendo muito difícil de você assimilar tudo, né? E às vezes aparece, principalmente, pessoal que está fechando o projeto de auditoria.
E às vezes eles entram em contato com a gente, né, comigo, para perguntar, um cliente quer que eu faça um trabalho assim, assim, assado, eu posso fazer? E às vezes nem encaixa, às vezes nem é um trabalho de auditoria, às vezes é um trabalho de consultoria. Então a gente acaba também conversando bastante com os alunos, né, no sentido de ajudar no dia a dia, porque querendo ou não, o exercer a atividade de auditoria faz parte do curso preparatório para o CNAE, né, Qualificação Técnica Geral. Então, quem está se preparando para o CNAE tem acesso à tutoria e, consequentemente, a gente ajuda, né, durante um período maior. Então, agora no EPC de 25, é claro que grande parte dos senhores está preocupado em ir para o Natal tranquilo, né, já com tudo resolvido, maravilha. Mas imagina, por exemplo, que você fecha os 40 pontos agora durante a live, tá, entra ali os 5 primeiros e recebe gratuitamente ali o EPC 2026. Durante o ano que vem todo, se tiver qualquer dúvida em relação a algum aspecto contábil ali daqueles cursos que você escolheu, a gente tá ali para ajudar, né? Porque para nós é uma satisfação a gente poder responder uma dúvida, discutir um assunto técnico, né? Coisa que a gente mais gosta aqui é quando vem um pepino. A gente até está postando alguns vídeos ali no Instagram, não sei se vocês estão acompanhando, que a gente está chamando de desafios, né? Principalmente quando a gente está em cliente e tem aquelas situações mais gritantes, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma pesquisa ou mesmo orientar o pessoal. E aí a gente percebe que essa dúvida pode ser uma dúvida comum. Aí a gente tá trazendo e fazendo alguns vídeos aí. Fica até a dica. Se de repente tiver algum assunto interessante que vocês queiram que a gente faça um vídeo, a gente pode fazer também, tá bom? Então essa é um pouco da história, né, da Academia APC, do nosso gosto por poder ensinar, né, ajudar ali as pessoas a aprenderem contabilidade realmente de uma forma profunda, né? E o EPC às vezes é visto como uma obrigação realmente, né? Mas é uma obrigação boa, né? Porque imagina se não fosse o EPC, nós não estaríamos, pelo menos uma vez por ano, preocupados em nos atualizarmos sobre contabilidade. Nosso foco, com certeza, estaria na parte tributária, né? Porque sempre a gente está atrás de se atualizar em relação a questões tributárias. Mas somos contadores, né? E eu costumo brincar às vezes com clientes. A parte tributária é importante, mas nunca esqueçam que a contabilidade nasceu primeiro do que o fisco. Porque o Luca Pacioli nasceu e criou contabilidade bem antes do Brasil ser descoberto, né? Então é o fisco que se utiliza da contabilidade e não o inverso. A gente tem que estar atento para isso, né? Então a educação continuada acaba nos ajudando também em relação a isso. Então, pessoal, o link tá aí na tela aí no chat, né? Eu não sei se vocês continuam me ouvindo direitinho, se a imagem tá legal, se vocês quiserem, vocês puderem ali fazer algum comentário no chat e também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a gente responder aqui na live, a gente vai responder também, tá? Uma coisa muito importante que às vezes o pessoal pergunta, né? Tá, mas o que vai estar incluído dentro desse pacote? Que cursos que vão estar incluídos ali dentro do pacote 40 pontos, né? Dentro do pacote 40 pontos, está incluído ali 80 cursos mais ou menos que estão já homologados lá no CRC para já pontuar, tá? Então, de mais ou menos 150 cursos que a gente tem disponível, uns 80 está pontuando, tá? A gente tem, por exemplo, os cursos que o pessoal mais se interessa, né? O curso de reconhecimento de receitas, por exemplo, de receita de contrato com o cliente, é um curso sensacional, gente. Não existe nada em lugar nenhum igual esse curso para falar de reconhecimento de receitas, tá? Nesse curso, a gente tem... por exemplo, só para vocês terem uma ideia, falando de reconhecimento de receitas, em nível bem avançado, é conceito, porque a contabilidade é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata, então depende de interpretação. Então, quando a gente vê por aí
aquelas promoções, né, no shopping. Compre um tênis e ganhe um cupom de 20% para comprar um outro tênis em um prazo de 30 dias. Esse tipo de complexidade para um reconhecimento de receitas é o que a gente trata nesse curso, tá? Então a gente aborda no curso de reconhecimento de receitas a profundidade da norma, tá? Que basicamente, se a gente fosse resumir, né, essa norma é: reconheço receita com base no momento em que eu cumpro a minha obrigação. Então, quando eu avalio, né, o meu contrato, o que eu vou fazer ali com aquele valor recebido, eu preciso levar em consideração todas as obrigações que eu tenho com aquele cliente. E essa norma a gente usa muito, praticamente em todas as entidades. Quer ver uma entidade que foi super afetada por essa norma? As construtoras são super afetadas pelo método de reconhecimento de receita pelo POC, é mais ou menos isso, né? Identificar as obrigações de desempenho e reconhecer na receita à medida que ela acontece. Então esse curso é um curso muito interessante, eu recomendo, para quem não fez ainda com a gente, recomendo mesmo. O instrumento financeiro também, esses dois cursos têm 20 horas cada um, tá? O instrumentos financeiros, que é a NBCTG 48, além de tratar do assunto da norma, né, ele também entra no aspecto de introdução a instrumentos financeiros derivativos. Por que isso? Porque a norma, uma grande parte dessa norma, fala de instrumentos financeiros derivativos. Por exemplo, vai falar sobre hedge, contabilidade de hedge. Não tem como a gente entrar nesse tema sem a gente esclarecer o que é um derivativo. Quem nunca trabalhou com derivativo, mercado futuro, mercado a termo, opções, não tem como entender essa norma. É uma das normas mais complexas, contabilmente falando. Tá? Então, é um curso que eu recomendo também bastante. Quem já é cliente aqui da academia há um bom tempo, sabe que eu sempre recomendo esses dois, já deve ter feito esse curso, né? Então, quem não fez ainda, é um curso que eu recomendo bastante, tá bom? Outro curso que eu recomendaria, em função da atualidade dele, apesar de já fazer uns 2, 3 anos que foi emitida a norma, é o de arrendamento. Porque o arrendamento hoje, ele não é mais somente para aqueles contratos de longuíssimo prazo, de arrendamento de terras, né? Hoje, grande parte dos contratos, eles podem ser classificados como contratos de arrendamento que antigamente não eram, né? Inclusive a norma fala de contratos que são contratos de arrendamento ou que contêm arrendamento. Então é uma norma também muito interessante, uma norma complexa. A própria CVM soltou várias orientações a respeito, porque há situações em que você tem que fazer mensurações e estimativas dentro dessa norma, utilizando o conceito de valor presente, enfim. Também é uma norma que eu recomendo bastante, tá? Poderia citar outras também, mas eu acho interessante, se vocês também quiserem, vamos supor que você adquire o pacote 40 pontos, tá? Adquirir o pacote, você pode marcar um horário comigo, e aí a gente conversa um pouco, e você expõe a sua experiência profissional, com que você trabalha, e baseado nisso, a gente pode indicar também. Olha, seria interessante você fazer o curso tal, para você aprofundar o conceito nisso, naquilo. Porque dependendo do segmento, tem normas que são muito mais aplicáveis, né? Ou há certa complexidade em algumas normas que são aplicáveis e outras não. Por exemplo, uma empresa que tem uma investida no exterior, já recomendaria a NBCTG 02, porque é uma norma que teve uma alteração recente e impacta essas entidades. Então é algo que a pessoa tem que ficar bem atenta, né? Enfim, tem 80 cursos ali, então a gente tem praticamente todas as NBCTGs disponíveis e as NBCTAs também, tá? Então praticamente tudo que tem de acervo contábil e de auditoria, a gente tem ali disponível. E para cumprir os 40 pontos, talvez você vai precisar de uns 6 ou 8 cursos, tá? Porque tem cursos de 20 horas, tem cursos de 2 horas. Aí, na média, tá? Os nossos cursos têm entre 4 e 6 horas, tá bom? Mas
Essas normas mais complexas, elas têm uma carga horária também um pouquinho maior, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês estão com dúvida de alguma coisa ou se estamos com algum probleminha aqui na transmissão. Ah, legal, Letícia, ó. Vou falar um pouquinho aqui, você quer que eu fale sobre o preparatório KNAI, né? O preparatório KNAI não é um curso que está dentro dos 40 pontos, tá? Por quê? O CRC não permite que a gente pontue um curso que tenha a denominação de preparatório. Por quê? Qual a lógica deles? Que se é um curso preparatório, em tese não é para alguém que já é auditor, já é contador, no caso, auditor, né? Então, por isso, eles criaram uma regra interna lá, em que esses cursos com nomes de preparatório não podem pontuar o EPC, tá bom? Mas, falando do preparatório, o preparatório KNAI QTG, que é o que prepara o profissional para exercer a carreira de auditoria e principalmente, né, prestar a prova para obter o registro, ele é um curso focado nas NBCTAs, tá? É um curso que tem 1 ano de duração e durante todo o processo você tem também as mesmas coisas que eu comentei aqui com você, tá? Você vai ter acesso à tutoria, ou tenha todas as normas ali, e é um curso muito interessante, tá? Para quem quer exercer a atividade de auditoria, porque ele tem ali questões dissertativas, ele tem muitos exercícios, temos aula ao vivo antes da prova, para a gente discutir, né, questão dissertativa. Eu acredito até que na live aqui deve ter algum aluno nosso do preparatório, se tiver, pode comentar aí, pessoal, tá? Para dar um apoio para Letícia. E o nosso curso, como todos os nossos cursos, a gente foca no conceito. Porque quando você aprende o conceito, você encara qualquer problema que aparece. Né? Então, surgiu aqui a compra de algo diferente, numa condição que a gente nunca viu aqui. Como registrar isso contabilmente? A gente recorre ao conceito e aí a gente consegue responder essa questão. Da mesma forma na prova do KNAI. Quando você aprende o conceito das NBCTAs de uma forma profunda, não tem como você não conseguir responder as perguntas da prova do KNAI, porque elas são conceituais, né? Elas não são de pegadinhas, como muita gente fala. É uma prova realmente conceitual, tá? Ou seja, você estiver firme no conceito, você responde direitinho, tá? Nosso índice de aprovação na prova do KNAI é de 75%, tá? O mercado aprova entre 25% e 30%. Nossos alunos, 75%. Inclusive hoje, recebi notícia de um aluno que eu não conversava há um bom tempo e ele passou ano passado na prova do KNAI CVM e eu fiquei muito contente, que é uma prova realmente difícil, né? E é o caminho, gente, é fazer o preparatório, não é um curso em que você vai se preparar um mês, tá? De uma forma assim, rasa e vai fazer essa prova. O ideal é que você tenha um tempo para se preparar, pelo menos ali de 2 meses, tá? Já tive alunos que com 30 dias, vários até, que com 30 dias mergulharam no curso, né, gabaritaram o curso, fizeram várias reuniões comigo, tirando dúvidas, simulado e tal, e passaram de primeira, nunca tinham feito a prova, tá? E tem outros que já compraram o curso 3 vezes e não assiste a aula, não faz 2 módulos, porque surge um projeto, né? Eu até entendo, porque na auditoria a gente tem... Isso é bem comum. Você às vezes se organiza para fazer o estudo, mas surge um projeto novo, um cliente novo, você não vai deixar de atender o cliente para estudar. Então eu entendo até essa situação, por isso inclusive que o nosso preparatório, você tem 1 ano de acesso com ele, né? Porque se você por acaso tiver um imprevisto como esse, você tem condições de estudar e prestar 2, 3 provas, às vezes, com o mesmo curso, né? Porque você pode estudar para a prova de maio, se não passar, faz a prova de outubro, se não, faz a prova de janeiro. Então, dependendo de quando tá as provas, né? 1 ano de acesso
dá para você gerenciar bem esses imprevistos, tá? É sensacional o nosso preparatório QTG, viu, Letícia? Não sei se tem alguém aí do preparatório que fez preparatório com a gente antes, pode também te dar um feedback aqui no chat, tá? Muitas pessoas que fazem os preparatórios com a gente acabam depois realmente ingressando ali na carreira de auditoria e depois acaba vindo fazer o EPC conosco, tá? Bom, pessoal, queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, porque já estamos no nosso horário, né, indo para o finalzinho da live. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos monitorar aqui quantas pessoas adquiriram, né, o preparatório aqui durante a live, e as cinco primeiras pessoas, né, vão ganhar aí o EPC de 2026, tá? Aí a gente, auditável, tá? A gente depois, se alguém tiver qualquer dúvida, a gente tem um print aqui dos horários, das compras, tudo certinho. A gente apaga o nome da pessoa e divulga, tá bom? Só pra gente não perder tempo com isso nesse momento, tá bom? Mas o cupom já tá valendo. Mais alguma questão que vocês gostariam de colocar para a gente poder responder, né? Aproveitar aqui que estamos juntos. Ah, sim. Letícia, né? Obrigada. Letícia, o preparatório KNAI QTG, você ainda consegue comprá-lo dentro da assinatura do plano avançado, tá? O plano avançado tá saindo 12 de 189. Vou deixar o link aqui, ó. Vou deixar o link aqui para você entrar lá. Tem um vídeo, inclusive, nesse link, que fala um pouco mais sobre o método, tá? Um pouco disso que eu expliquei, clareia bastante, tá? E caso você resolva fazer a compra do preparatório hoje ainda, me chama depois aqui no meu WhatsApp, vou até deixar aqui já direto. Porque aí eu te mando um link já de dentro da plataforma, tá? Por quê? Porque aí você fazendo a compra, 15 minutos você já tá com acesso. E se você comprar nesse link anterior, você só vai receber o acesso daqui 2 dias, tá? Porque depende de aprovação humana, tá bom? Então nesse link que eu te passo no meu WhatsApp aí, fica melhor. Joia. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta a respeito do pacote 40 pontos em si? Se tem algum curso em específico, algum tema que de repente vocês tenham interesse para a gente poder esclarecer? Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta... Ah, chegou. Fala, Paula. É a Paula que tá aí. Diga, qual que é a sua dúvida? Vamos aguardar. Pessoal, uma outra questão interessante, né, que às vezes o pessoal tem dúvida também, enquanto a Paula escreve aí, que é muito importante. Se vocês tiverem alguma dificuldade nessa tela inicial para entrar no link, que é a que eu costumo brincar que é a tela preta, né? Contata nesse WhatsApp aí que eu direciono para alguém ajudar vocês, tá? Essa tela ela às vezes é chatinha para entrar porque ela tem aquele recapicha de segurança e às vezes ele é um pouco chato, tá? E também se atentar que no lado esquerdo é o login e no lado direito é o cadastro, tá? Então vê se você tá certinho no campo login ou cadastro, tá bom? Se você não lembrar a senha, contata a gente também, a gente faz um reset de senha aqui para você poder entrar, tá bom? Então qualquer dificuldade é só nos chamar. Vamos lá ver se a gente tem mais alguma dúvida. Agora eu fiquei na dúvida, Paula, se você quer fazer uma pergunta ou se você quer comprar o curso, porque a sua pergunta não saiu para mim.
Esclarece aí para mim, Paula. Pessoal, e a respeito da tutoria, principalmente você, Letícia, que comentou, né, a respeito do KINAI, a tutoria, gente, ela funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que você está estudando um tema, né, e você ficou com dúvida. Dentro da plataforma tem um campo chamado mensagem. Clicando em mensagem, você encaminha uma mensagem diretamente para mim, cai no meu e-mail, tá? E aí eu avalio a dúvida e a gente procede da seguinte forma. Se for uma dúvida que é mais prático a gente responder por e-mail, a gente responde por e-mail, tá? Por exemplo, é uma dúvida em que eu vou dizer assim, olha, sim, o correto é tal coisa e eu posso copiar o trecho da norma e te mandar, ok? Fundamentando sempre. Então eu faço isso. Agora, se é uma dúvida, como 90% das dúvidas, é aquela situação do depende, né? Então, o que eu faço? Ou eu peço para a pessoa me ligar, ou às vezes eu já tenho o telefone da pessoa, né? Que normalmente a gente sempre conversa com alunos. Eu ligo para o aluno, ou eu mando um áudio, né? Olha, eu vi sua dúvida, tal. Há duas possibilidades. Possibilidade 1, possibilidade 2. E aí, dou um certo direcionamento ali, e às vezes a gente acaba tratando via WhatsApp, tá? Enfim, a forma que ficar mais prática para a gente poder solucionar a dúvida, tá bom? Bom, pessoal, vou encerrar a live, tá? Foi muito legal ter vocês aqui. Se a gente tiver a oportunidade de conversar aí depois pela tutoria ou pelo meu WhatsApp que eu deixei aí, fico à disposição de vocês, tá bom? A Paula acabou não colocando a dúvida dela ali, não tem problema, depois você me manda uma mensagem ali, Paula, que a sua dúvida não chegou, tá bom? E é isso então, pessoal, vou encerrar aqui com vocês, a gente, né, espero que a gente consiga fazer outros encontros como esse, e fiquem atentos ali no nosso canal, né, a gente vai postando ali quando a gente tiver novas oportunidades, principalmente para a gente começar a discutir também ao vivo alguns temas técnicos bem interessantes que vai ter na contabilidade aí a partir do ano que vem e 2027, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês e eu tô encerrando a live então, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais.